Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário, o canal cristão mais literário aqui do YouTube. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma fantástica obra que é 12 Homens, uma Missão, de Aramis C. de Barros, onde ele vai tratar da vida dos líderes que caminharam com Jesus, o homem mais amado da história. Esta minha edição é uma edição revista e atualizada desta obra, tá? Capa cartão, uma belíssima capa, por sinal, com orelha, apesar de ser brochura, mas é uma capa com orelha, como vocês podem ver. A capa aberta, ela forma um painel, né? Forma aqui um painel, é um quadro aqui com provavelmente Jesus e apóstolos, não é? Uma obra saiu pela editora Ragnus, tá? A capa, a lombada dela, como vocês podem ver, né? Nesse amarelo. Um livro muito bonito, tá? Folhas, papel offset, né? Papel branco, mas tem uma boa gramatura. 520 páginas, como vocês podem ver, né, 520 páginas. Tem aqui um artigo no final sobre o autor, né? Um resumo, né, biográfico, que eu vou começar lendo ele aqui para vocês. Aramis C. de Barros é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, formado e pós-graduado em comunicação social, atua como profissional da área de comunicação e marketing da associação Life Words, antiga missão SGM no Brasil, organização centenária fundada na Inglaterra e voltada para a produção de literatura evangelística. Aramis dedica-se como autodidata a pesquisas nas áreas de história geral e história eclesiástica. Desde 1998, atua como membro do corpo docente do Centro de Estudos Teológicos do Vale da Paraíba, CETEVAP, em São José dos Campos, São Paulo, onde reside desde 1988. Nesse centro acadêmico, foi professor de meios de comunicação de massa e, desde 2001, ocupa a cátedra de História e Teologia da Igreja Antiga e Medieval. É membro atuante e integrante da liderança da Igreja Batista Nova Vida em Guaratinguetá, São Paulo. Aramis tem atuado como preletor bíblico itinerante em igrejas evangélicas das mais diversas denominações. E na quarta capa, como sempre eu gosto de ler aqui para vocês, o texto da quarta capa, pois ele sintetiza de forma muito objetiva a proposta da obra, né? Do que essa obra vem a tratar. Então deixa eu colocar aqui em cima e dar um zoom aqui para vocês, para a gente poder ler juntos, não é? Líderes, desculpa, bati aqui no suporte, como sempre, né, pessoal? Mas líderes são referenciais de conduta. São homens e mulheres que inspiram e motivam outros a seguirem seus exemplos, convergindo para um objetivo comum. A história está repleta de nomes ímpares que, em seu tempo, deixaram um grande legado justamente por causa dessas habilidades. 12 Homens, uma Missão, escrito por Aramis C. de Barros, traz não um, mas 12 exemplos de homens que gravaram seus nomes no livro da vida pela fé e pela capacidade de liderar, difundindo a milhares e milhares de pessoas uma mensagem simples sobre paz e salvação. Escolhidos por Jesus, eles reuniram qualidades que foram além do compromisso espiritual. Conhecer a vida desses discípulos é mergulhar num universo de intrepidez missionária, milagres, martírios e fervor cristão, levado às últimas e mais duras consequências. Por essas páginas cuidadosamente escritas, vamos acender nossa crença através de exemplos profundos de amizade, respeito, planejamento, estratégia, visão, inteligência emocional, organização, resiliência e capacidade singular de comunicação.
Estudar o perfil histórico, bíblico, cultural de Bartolomeu, Mateus, Simão Zelote, Judas Iscariotes, Tomé, André, Felipe, ou melhor, Filipe, Judas Tadeu, João, Tiago e Simão Pedro é mais do que conhecer os caminhos percorridos na propagação do Evangelho. É elevar a outro patamar o nosso padrão pessoal de liderança. Bom, amados, eu acredito que vocês já puderam perceber que esta aqui é uma obra incomum, é uma obra singular, né, dentro da sua proposta, né? Vejam bem como ela está organizada. Vamos aqui para o sumário para que possamos conhecer melhor esta obra. Ela vai vir logo de um prefácio, logo após uma introdução ao mundo apostólico, e vão ser destacados os aspectos facilitadores da difusão da fé cristã no mundo greco-romano. Então ele começa, e esses são os títulos de cada capítulo. No capítulo 1, a enorme exclusão social romana e a expectativa de uma nova era. No 2, o senso de unidade e universalidade política do Império Romano. 3, a segurança e a facilidade de trânsito terrestre e marítimo. 4, a facilidade de comunicação com a universalidade da língua grega e a expansão do latim. 5, o amplo desenvolvimento do comércio internacional promovido pela riqueza do império. 6, a expansão do judaísmo da diáspora. 7, a decadência religiosa dos povos conquistados por Roma. 8, a contribuição da filosofia grega. E aí nós teremos, né, mais alguns capítulos, né? A gente 6, né, a decadência religiosa dos povos conquistados por Roma, a contribuição da filosofia grega aqui no capítulo 8. E aí a gente tem uma seção onde nós vamos ter 5 tópicos, onde ele vai trabalhar o quê? Os fatores inibidores da historicidade apostólica. Então ele vai, nós vamos ter aqui 5 tópicos onde ele vai procurar discutir essa questão, tá? E ele fecha, né, essa primeira parte do livro falando sobre a visão estratégica dos apóstolos. Então, de fato, ele começa a traçar ou a desenvolver a biografia de cada apóstolo, começando com Bartolomeu, depois Mateus, Simão Zelote, Judas Iscariotes, né? Nós não podemos nos esquecer de que ele foi um dos 12, né? Dos 12 primeiros apóstolos. Depois teremos Tomé, André, Filipe, Judas Tadeu, João, os 2 Tiagos e, por fim, Simão Pedro. No final, nós teremos uma bibliografia e um apêndice à edição ampliada. Então, pessoal, um livro muito bom mesmo, muito bom. Se a gente fosse classificar, né, esse livro, ele é bom, é muito bom, ele é ótimo, ele é excelente, ele ficaria dentro do muito bom e bem próximo do excelente. E por que eu não estou colocando essa obra lá acima de todas? Porque ela não é uma obra definitiva. Porém, o trabalho que ele executa aqui é um trabalho muito competente, tá bom? E os insights que você vai conseguir pegar aqui com essa obra, dificilmente você vai encontrar em outros trabalhos, né? Um trabalho muito bem organizado, um trabalho muito bem elaborado. Eu acho com certeza essa uma das melhores obras que trate a respeito da vida e do ministério dos apóstolos. Gente, muito subsídio. Se você está atrás de uma obra que procure fornecer a você subsídio suficiente para você elaborar uma aula, para você elaborar um estudo, né? Essa, com certeza, vai te servir muito bem. Mas é a obra definitiva? Ponto final? Essa é suficiente? Não, gente. Existem outros tratados, né, que vão complementar, né, ou mesmo esta obra servirá de complemento a esses outros,
a respeito desse assunto. Mas, sem dúvida, uma das melhores abordagens sobre a vida e o ministério dos 12 apóstolos, ok? 12 homens, uma missão, de Aramis C. de Barros, uma obra simplesmente espetacular que eu recomendo com toda firmeza e com toda a força aí para vocês. Se gostou do vídeo, deixa o teu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.